Eu sou Isa Vasconcelos e o canal Conexão Mística convida você para a continuação da leitura do livro de Bob Proctor e Greg S. Reid, Penso e Acontece. Hoje com o tópico Apresentação. Você é o mestre do seu destino. Você pode influenciar, direcionar e controlar o próprio ambiente. Você pode fazer da sua vida o que quer que ela seja. Napoleão Hill. Todos os anos têm seus pontos altos, realizações e avanços que deixam uma marca indelével sobre a história e sobre a sociedade como um todo. O ano de 1937 não foi exceção. Na verdade, considero um dos anos mais significativos em toda a experiência humana. Foi o ano em que vimos o lançamento do primeiro longa-metragem animado de Walt Disney, o surgimento de um novo artista emocionante e polêmico chamado Pablo Picasso, e a conclusão da ponte Golden Gate, localizada no estado da Califórnia, Estados Unidos. O nylon foi patenteado em 1937. Notáveis como são, entretanto, não foi nenhum desses marcos que fez de 1937 um momento histórico tão importante, em minha opinião. Foi a publicação de um livro inovador que continuaria a influenciar profundamente dezenas de milhões de vidas até hoje. E, sem dúvida, mais do que isso, a história por trás da criação desse trabalho milagroso é uma das mais fascinantes do início do século XX. Uma que capta perfeitamente o dinamismo quase mitológico, o entusiasmo e o espírito de possibilidades da época. Tudo começou na mente do grande magnata do aço e filantropo Andrew Carnegie. A história de Carnegie foi a última sobre a ascensão social. Nascido pobre na Escócia, emigrou para os Estados Unidos com seus pais, ainda menino, e finalmente cresceu e se transformou no empresário mais rico de sua época, fundando a empresa que acabaria por formar um dos pilares da siderurgia americana. Carnegie sabia o que tinha feito para alcançar sua enorme riqueza e sucesso e tinha uma teoria. Estava convencido de que o grande êxito envolvia fazer determinadas coisas de certa maneira. Acreditava que essas determinadas coisas eram o denominador comum compartilhado para todas as pessoas bem-sucedidas. E ele estava convencido de que, se elas podiam compreender e projetar uma fórmula passo a passo, qualquer pessoa, de qualquer antecedente ou circunstância, poderia se tornar rica e bem-sucedida simplesmente a seguindo. Então, ele recrutou o auxílio de um jovem repórter para ajudá-lo a provar sua teoria e talvez mudar o mundo no processo.
Em 1908, esse repórter, chamado Napoleão Hill, foi designado para entrevistar o grande dono da indústria como parte da série de sua publicação sobre homens bem-sucedidos. Originalmente prevista para durar 3 horas, a entrevista durou 3 dias e 3 noites inteiras. Ainda mais notável do que a duração da entrevista foi a oferta que Carnegie fez a seu visitante quando o encontrou. Chegou ao fim. Meu jovem, se você estiver disposto a trabalhar para mim de graça por 20 anos, eu lhe enviarei a uma missão para conhecer os mais poderosos e influentes líderes de nosso tempo. Durante esses encontros, você descobrirá e criará a primeira fórmula para o sucesso pessoal. Era uma proposta atordoante, do tipo que muitos não teriam coragem ou visão de aceitar. No entanto, Hill não era qualquer um. Ele foi, de algum modo, capaz de compreender, em questão de segundos, o incrível potencial da oportunidade diante dele, tanto para ele quanto para o mundo. Ele olhou o homem diretamente nos olhos e disse: Senhor Carnegie, não apenas aceito sua proposta, como também prometo que vou cumpri-la. Hill não sabia naquele momento, mas ele não era o primeiro a receber a notável proposta de Carnegie. Mais de 250 homens tinham sido convidados a aceitar a oferta pouco convencional daquele importante homem. Ele foi, entretanto, o primeiro a aceitá-la. Ele também não percebeu, até mais tarde, quão crucial tinha sido a sua decisão sobre o assunto. Defensor da ação, Carnegie decidiu confidencialmente que daria a seu convidado apenas 60 segundos para decidir depois que a proposta tivesse sido feita. Ele sabia o que o trabalho envolveria e não queria enrolação. Quando Hill saiu do escritório, seu anfitrião tirou do bolso o cronômetro. Ainda faltavam 31 segundos. Claramente, Carnegie tinha encontrado seu homem. Ele havia prometido fornecer a Hill uma carta de recomendação para os titãs da época, assegurando-lhe que, quando aqueles homens vissem quem o tinha enviado, lhe dariam todo o tempo necessário. Fiel à sua palavra, ele deu ao jovem autor acesso aos cérebros dos grandes líderes de pensamento da época, incluindo Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham e Bell e os Rockefeller. Hill entrevistou todos eles e mais centenas durante um período de muitos anos, moldando ao longo do caminho a fórmula que Carnegie havia imaginado. Em 1937, quase 20 anos após partir em sua missão, ele publicou suas constatações no que se tornaria
um dos livros mais vendidos e influentes de todos os tempos. Quem pensa enriquece. Edição oficial e original de 1937. Nesse esboço, Hill apresentou a destilação de tudo o que havia aprendido sobre o que designou como a filosofia da realização. Essa filosofia consistia em 13 princípios individuais, ou em chaves para o sucesso, que incluem 1. Definição de propósito. 2. O poder do mastermind. 3. Como ir mais longe. 4. Fé aplicada. 5. Uma personalidade agradável. 6. Autodisciplina. 7. Atitude mental positiva. 8. Entusiasmo. 9. Iniciativa pessoal. 10. Aprendizagem com a adversidade e a frustração. 11. Visão criativa. 12. Pensamento preciso. 13. Força cósmica do hábito. Hill teorizou que essas chaves desbloqueariam a porta do sucesso vitalício, da abundância e da realização para qualquer um que as dominasse. Era uma promessa tentadora, claro, mas logo ficou claro que havia uma substância real por trás disso. Pessoas que fielmente aplicaram os princípios descobriram que, vejam só, eles trabalharam exatamente como Hill disse que deveriam. De fato, era uma fórmula para o sucesso, sólida, confiável e disponível a todos que a desejassem. A teoria de Carnegie foi comprovada e nasceu um mito. É quase impossível exagerar o impacto que quem pensa enriquece. Edição oficial e original de 1937. No momento da morte de Hill, em 1970, já tinha vendido 20 milhões de cópias. Hoje, esse número é estimado em cerca de 110 milhões e não leva em consideração os milhões desconhecidos que receberam o livro de outra pessoa ou adquiriram em sebos ou em bibliotecas. É um dos pilares do movimento moderno do autocrescimento e foi creditado abertamente como a inspiração por trás de muitas das corporações, organizações e carreiras mais bem-sucedidas no mundo. Meu primeiro encontro com esse livro de mudança de vida ocorreu em 1961, mais de meio século após a primeira reunião decisiva de Hill com Andrew Carnegie. Considerando o estado em que estava minha jovem vida, um amigo mais velho e muito mais sábio, a quem me apressei a ver como um tipo de anjo da guarda, me entregou uma cópia de Quem Pensa Enriquece, edição oficial e original de 1937, e sugeriu fortemente que eu o lesse. Minha vida nunca mais foi a mesma. Até aquele momento, eu estava, em uma palavra, perdido.
Tinha um emprego que não estava me levando a lugar algum. Tinha um montante de dívida que eu não podia imaginar ser capaz de pagar. Eu não tinha planos ou qualquer tipo de ambição. Agradeço por estarem conosco até agora e temos um encontro marcado no próximo vídeo com a continuação do livro de Bob Proctor e Greg S. Reid, Penso e Acontece, onde vamos continuar com o tópico apresentação. Até breve!